Olá, alunos, tudo bem? Vamos começar a nossa aula da segunda série do ensino médio e hoje nós vamos continuar o nosso assunto sobre o sistema nervoso. A aula passada a gente começou a falar sobre o sistema nervoso. Primeiramente falamos sobre o sistema nervoso central, que é aquele que envolve o encéfalo, a medula, e os componentes que envolvem todo o encéfalo. Agora a gente vai voltar a esse conteúdo e vamos trabalhar o sistema nervoso periférico, que inclui aí outras estruturas. Então vamos lá? Bom, lembrando então sobre o sistema nervoso central, nós temos aí a medula espinhal. A medula espinhal ela faz parte aí do sistema nervoso central, que envolve o encéfalo, o cérebro e a medula espinhal. Bom, a medula espinhal, que é também chamada de RAC, ela é um cordão cilíndrico que parte da base do crânio, do encéfalo, e percorre toda a coluna vertebral. Aloja-se dentro das perfurações das vértebras. Da medula espinhal partem 31 pares de nervos raquidianos. Então olhem a figura. Nós temos aí na figura a base do cérebro. Bem à base do cérebro nós temos aí o chamado tronco cefálico, que também faz parte do sistema nervoso central. Então, do tronco cefálico, diretamente do cérebro, parte então a medula espinhal. A medula espinhal, ela passa por dentro de todas as vértebras. Nós temos aí, então 33 vértebras e aí por dentro dessas vértebras passa então essa medula espinhal, ou também chamada de RAC. E aí ela faz conexões com outros pares de nervos, são chamados de nervos raquidianos, que se espalham aí para todo o corpo. Então, a principal função dessa medula espinhal é de levar toda e qualquer informação que vem do cérebro para outras áreas do nosso corpo. Por exemplo, a nossa musculatura. Ela também nos dá a questão do movimento, a questão então do andar, da questão de se posicionar. Então tem várias funções a questão da medula espinhal. A gente vai ver também que a medula espinhal ela é importante porque se, por exemplo, se nós sofrermos um trauma na medula espinhal, isso pode provocar aí com que não possamos mais ter movimento no nosso corpo. Então, em relação à medula espinhal, vamos ver as funções da medula. Bom, as funções recebe as informações de diversas partes do corpo e as envia para o encéfalo e vice-versa. Responsável por atos reflexos, é chamado de reflexo medular. Então, a principal função da medula espinhal é de receber e enviar informações para o encéfalo, que vão chegar diretamente ao cérebro. Por exemplo, se eu quiser pegar num copo, se eu quiser me movimentar, se eu fizer qualquer ação do meu corpo, toda essa ação primeiro ela passa pela medula espinhal, que vai levar essa informação para o cérebro, E também tem a questão do ato reflexo. O ato reflexo são atos que acontecem, é tipo como eu quisesse espetar a minha mão em um prego. À medida que eu não vejo aquilo, rapidamente eu tiro a mão. Ou, por exemplo, a experiência da vela. Se eu tenho uma chama lá acesa e se eu coloco o meu dedo lá na ponta da vela no fogo, o que vai acontecer? Rapidamente eu tiro o meu dedo da vela, porque eu sei que eu fui queimado, meu dedo, essa informação passa por um nervo menor, vai para a medula e depois vai chegar ao cérebro. Então agora vamos compreender como é que funciona esse reflexo medular. A medula espinhal ela é capaz de elaborar respostas rápidas em situações de emergência, sem a interferência do encéfalo. Ou seja, o nosso próprio corpo, ou seja, em relação à medula, ela consegue aí agir em situações de emergência, sem necessidade do cérebro agir. Vamos observar esse exemplo aí, que em relação ao reflexo medular. Então nós temos aí dois tipos de neurônios. Nós temos aí um neurônio sensitivo e nós temos também aí um neurônio motor. São dois tipos de neurônio. Cada neurônio ele faz uma função diferente. Por exemplo, o neurônio sensitivo ele leva a informação. Por exemplo, quando você vai fazer o teste lá do martelinho no seu joelho, para ter o chamado reflexo patelar, que é a patela do joelho, então quando é dado esse movimento no seu joelho, automaticamente sua perna levanta. Por quê? Porque esse receptor sensorial, ele vai levar a informação do joelho, passa por um nervo, que é o chamado receptor sensorial, que é um nervo ou neurônio sensitivo ou aferente, vai até a medula espinhal. Da medula espinhal, essa informação vai até o encéfalo, chega no cérebro. Então, quem leva essa informação é o neurônio sensitivo ou aferente.
Os dois nomes querem dizer a mesma coisa. Ao contrário, também eu tenho um neurônio motor, ou também chamado de eferente. É quando eu tenho primeiro um órgão efetuador, para depois chegar a informação na medula. Por exemplo, se eu vejo que eu estou espetando meu dedo em uma taxinha, igual aí na figura, o que vai acontecer? Eu espetei meu dedo, senti a dor, essa dor aí, ela vai para o órgão efetuador, que geralmente é a musculatura, e depois aí, essa informação, ela chega da medula e leva até o cérebro. Então, o neurônio motor, ele fala demais sobre atos voluntários. Se eu sei que tem ali algo que eu posso espetar meu dedo, eu vou colocar meu dedo? Não. Então, a informação primeiro está vindo do encéfalo, chega na medula e depois chega no órgão efetuador. Então, é como se o neurônio motor fosse algo da minha vontade. É também chamado de neurônio eferente ou neurônio motor. Então, receptor sensorial ou neurônio sensitivo são atos aí do tipo que levam informação até a medula espinhal, e o neurônio motor, ele vai ser trazida a informação desde lá da medula até o órgão efetuador. Bom, no sistema nervoso central, ainda continuando, nós temos aí as meninges. O que são meninges? Meninges são 3 camadas de membranas que revestem e protegem o sistema nervoso central. Então nós temos aí 3 membranas. Nós temos a dura mater, a aracnoide mater ou aracnoide e a pia mater. Observando a figura, nós temos aí o seguinte. Observando essa parte do encéfalo, nós temos a dura mater, que é a parte mais próxima do osso, é uma membrana mais rígida. Após aí de vermelho, nós temos aí a aracnoide, que é outra membrana, e mais próximo do cérebro, ou quase colada no cérebro, nós temos a pia mater. As 3 membranas, gente, ela faz uma espécie de proteção para o nosso cérebro. Essas 3 membranas são imprescindíveis para proteger o nosso cérebro, né, contra qualquer tipo de agente infeccioso. Por exemplo, quando se fala em meningite. Meningite é uma inflamação nas meninges, que pode tanto ser por ação bacteriana, como pode também por ser ação viral. Na medula espinhal também tem essas camadas. Nós temos aí tanto a dura mater como a aracnoide e a pia mater. Como a medula espinhal faz parte do sistema nervoso central, então ela é também revestida por essas membranas. Bom, agora vamos falar do sistema nervoso periférico. Quando eu falo periférico, eu estou falando da periferia, né? Da parte que sai dos lá da parte da medula e vai para os nervos raquidianos, que são 31. Como é que está dividido o sistema nervoso periférico? Ele está dividido em 2. Sistema nervoso voluntário ou somático, que é aqueles da nossa vontade, e o sistema nervoso autônomo, ou seja, ele faz sozinho. Geralmente são as vísceras. Bom, no sistema nervoso voluntário, nós temos ações conscientes, como o andar, o falar, o pensar, movimentar um braço, uma perna, etc. No sistema nervoso autônomo, são ações inconscientes. Nós temos o controle da digestão, dos batimentos cardíacos, movimento das vísceras. Nesse sistema nervoso autônomo, ele está dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. Então é importante nós entendermos como é que é o sistema nervoso autônomo, ou seja, é a minha vontade. Eu posso fechar a mão, posso movimentar um braço, posso andar, me movimentar. Então são tudo coisas que eu estou fazendo. Então tem a ver com o sistema nervoso voluntário ou somático. Já o sistema nervoso visceral ou autônomo são coisas que nós não podemos controlar. Nós não conseguimos controlar nosso batimento cardíaco, porque é algo involuntário. Não conseguimos, nossas vísceras, não conseguimos aí controlar, porque também é algo involuntário. O sistema nervoso voluntário ele é formado por nervos motores, que conduzem impulsos do sistema nervoso central à musculatura estriada esquelética. Determinações como andar, falar, abraçar, correr. Então nós temos corpos celulares dentro dos neurônios, do sistema nervoso central, que leva a informação para a musculatura esquelética. E aí nós temos o sistema nervoso autônomo, que é dividido em simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático prepara o organismo para o estresse, que é o instinto de fuga ou luta, e o sistema nervoso parasimpático estimula atividades relaxantes, como por exemplo o repouso. Bom, então, observando isso, observe a figura. Enquanto o sistema nervoso simpático ele me prepara para a fuga, o parasimpático me prepara para situações relaxantes. Por exemplo, quando eu dilato a pupila, eu estou trabalhando o sistema nervoso simpático.
quando eu contraio a pupila, quando, por exemplo, eu vou relaxar, vou dormir, né? Então é o sistema nervoso parasimpático. Outro exemplo por exemplo, aí nesse caso, a liberação de glicose pelo fígado, é o sistema nervoso simpático. E estimula a vesícula biliar, nesse caso, também sistema parasimpático. Contrair a bexiga, sistema parasimpático, você está dormindo. E quando você relaxa a bexiga, né, quando você vai urinar, você então, aí nesse caso, está estimulando o sistema nervoso simpático. Bom, agora vamos para o exercício, vamos ver o que nós aprendemos aí nessa aula do sistema nervoso. Quando uma pessoa encosta a mão em um ferro quente e ela reage imediatamente por meio de um reflexo, nesse reflexo o neurônio efetuador motor leva o impulso nervoso para, letra A, medula espinhal, letra B, o encéfalo, letra C, os músculos flexores do braço, letra D, as terminações sensoriais do calor na ponta dos dedos, ou letra E, as terminações sensoriais de dor na ponta dos dedos. E aí, qual seria a resposta? Então, a resposta certa é a letra C, onde aí seria para os músculos flexores do braço. Isso, então, tem a ver com o neurônio motor efetuador. Se o cerebelo de um rato for destruído, ele perderá a capacidade de quê? Letra A, digerir alimentos. B, respirar. C, andar. D, eliminar excretas. Ou letra E, produzir anticorpos. Então, a resposta certa é a letra C. O cerebelo, gente, está completamente ligado à questão do movimento. Se, por um acaso, o cerebelo, que é a parte aí que está um pouco acima do tronco cefálico e abaixo do cérebro, mesmo se ele for lesionado, então a pessoa perde a capacidade de se movimentar. Bom, então nós chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula do sistema nervoso e assistam essa aula, acessem a plataforma Edu, que essa aula vai estar lá. Eu aguardo vocês e até a próxima aula. Muito obrigado.